inclusive, só para pontuar a diferença do que aconteceu em 2008 Claro. do que aconteceu agora, em 2008, a maior parte da intervenção do Fed foi para sanear os balanços dos bancos. Ou seja, no final das contas, toda essa grana que foi injetada, ela praticamente não foi parar na mão do consumidor, né? Perfeito. Porque o nível de crédito nos bancos diminuiu, até porque os bancos estavam com o balanço podre, né, segurando títulos imobiliários que perderam valor por conta do crash no mercado imobiliário. Como muitos já sabem, né, se não sabe vale a pena estudar, porque essa é uma história bem interessante para quem gosta de mercado, quem gosta de economia. Você teve uma bolha de crédito no mercado imobiliário, onde pessoas que não tinham nem renda, nem patrimônio, nem nada, conseguiam empréstimos gigantescos para comprar casa. E às vezes Isso foi gerando uma bolha. empréstimos na mesma casa, né? Exatamente, isso foi gerando uma bolha porque o preço dos imóveis subiu porque tinha crédito disponível para comprar imóveis, né? Então, Exato. quando os bancos tinham nos seus balanços esses títulos que passaram a não valer nada porque era um dinheiro difícil de ser... era uma dívida difícil de ser cobrada, né, impossível de ser cobrada, o Fed basicamente diz, não, eu compro aqui a sua dívida podre, tá aqui um treasury para você, e agora o seu balanço fica limpinho, né? Ou Perfeito. seja, o pior dos mundos, porque você é capitalista na hora de você ter lucros, né? Que os bancos tiveram lucros gigantescos durante esse período, e socializa Sim. depois os prejuízos quando né? a bolha estourou, né? Então foi o pior dos mundos. Perfeito. Nesse caso específico, o que a gente teve foi diferente. Nesse caso específico, o dinheiro foi lá na mão do consumidor, foi um cheque na casa das famílias americanas. É uma política bem mais liberal, né? Digamos não assim. Era qualquer cheque, $1.200 para cada família por mês, é muito dinheiro, né? Mesmo no Brasil, que tem um nível de renda muito menor, para a faixa mais pobre da população, a renda multiplicou por 8 durante o período do auxílio emergencial. Ou seja, foi muito dinheiro. Eu acho que hoje quase todos os economistas do mundo concordam que foi muito. Foi Sim. demais, né? E talvez foi de menos para as empresas, porque muitas empresas quebraram, né? Muitas empresas tiveram dificuldade. Então, foi muito dinheiro para o consumidor e pouco dinheiro ou pouco auxílio para as empresas, ou algumas outras pessoas colocam que, na verdade, no frigir dos ovos, quando nós estivermos mais distante dessa crise, nós vamos ver que toda essa intervenção, no final das contas, ela foi desastrosa, né? Talvez ela vai gerar muito mais mal do que bem. Mas, enfim, esse é um outro papo. O que importa é a gente está com essa situação aqui nos Estados Unidos. E eu fiz a minha intervenção aqui, você acabou não falando aí para o nosso espectador como é que está a situação no Brasil, porque no Brasil a dinâmica foi um pouco diferente, né? O Banco Central começou esse aperto já há bem mais tempo. Sem dúvida, né? E de fato, acho que aqui no Brasil ainda tem mais um agravo em relação à inflação, de que a gente tem vivido, né, ou pelo menos no passado, uma seca muito grande. Agora, no início do ano, voltou a chover muito forte, inclusive fazendo até alguns estragos em alguns estados, né, grandes estragos, diga-se de passagem, em alguns estados. Mas no ano passado a gente teve uma seca muito grande, e a seca ela trouxe dois prejuízos, vamos dizer assim. Primeiro, com relação às culturas, a gente teve várias safras quebradas, né, aumentando aí o preço dos grãos, o preço das leguminosas, vegetais, e também aumentando bastante, intensificando o aumento do preço da energia. Né, até se criou uma bandeira tarifária nova, que é a bandeira crise hídrica. Né, e isso aumentou bastante o custo da energia, o que de fato aumenta tanto nas nossas casas, como também na indústria. Né. Só que aqui no Brasil, eu diria que eu acho que o nosso Banco Central errou em dois momentos. Né. Um certo que errou e outro talvez erre aqui. Né? Primeiro, a gente colocou a nossa taxa de juros, nossa taxa Selic, num patamar muito, muito baixo. Né? A gente colocou, o Banco Central ele tende a reduzir a taxa de juros em momentos de crise, no que a gente chama de uma política contracíclica, né? Porque essa redução na taxa de juros, ela tende a incentivar o consumo, tende a incentivar que as pessoas, as famílias, as empresas tomem crédito para consumir, para investir, né? E assim a economia voltar a crescer. Então o Banco Central adotou essa postura, fez essa medida contracíclica, reduzindo drasticamente nossa taxa de juros ao longo de 2020. Isso, de certa forma, trouxe uma boa parcela de crescimento, né? A gente deve crescer perto de 4,5% a 5% no ano de 2020, né? Só que, por outro lado, isso acentuou bastante a inflação. 2022, né? Você quer dizer? Isso, exatamente. E em 2021, né, que ainda não saiu, mas em 2022 a gente deve entregar um PIB bem baixinho, né? Mas ainda
Eu estava ano passado melhor para colocando, 2020. 2021, 4,5% e 2022 menos. Ainda estou em 2021 achando que 2020 é ano passado, né? Então, com essa redução drástica na taxa de juros aqui no Brasil, isso carretou numa inflação bastante acentuada. E ao essa inflação começar a acentuar, semelhante num processo que ocorreu nos Estados Unidos, né? Só que para a gente, a nossa inflação é sempre, vamos dizer assim, um mal, já que a gente conhece muito bem, então que assusta todo mundo. O nosso Banco Central disse, olha, eu não quero ficar atrás da curva, que a gente chama, ou seja, com a taxa de juros abaixo da inflação. E começou a fazer um processo rápido de abertura da taxa de juros. Semelhante com o que houve no Fed, que o Fed disse, vai ser transitório, que o pouco antes transitório foi migrando aos poucos para permanente. Aqui no Brasil, a gente também teve uma comunicação, de certa forma, leviana no início, de como seria essa inflação aqui e de como seria a perspectiva de taxa de juros aqui no Brasil. A gente pode até lembrar que no ano de 2020 ainda, né, quando começou a queda da taxa de juros, o nosso Banco Central implementou um forward guidance, que é uma prática muito utilizada nos Estados Unidos, que é o Banco Central tentar antecipar 3, 4 reuniões para frente, para dizer, olha, num horizonte relevante de tempo, eu não vou mexer na taxa de juros, ou vou manter ela em trajetória de queda, né? O que de fato não se confirmou, porque, enfim, o Banco Central brasileiro não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma força que o Banco Central americano possui, né? Então, o Banco Central... É muito mais fácil quando você emite a reserva global, né? Sem dúvida. Então, o nosso Banco Central aqui começou um processo já no ano de 2021, né, de aumento de taxa de juros, né? Começou com paces mais lentos, com aumentos graduais, e agora a gente tem aumentado no ritmo de 1,5 a cada reunião, que é um aumento bastante significativo, né? E alguns analistas dizem que a taxa de juros Selic vai chegar a 12,25, uns falam em 12, 11,75, né? O que, no meu ponto de vista, a independência 11,75, 12 ou 12,25 ainda é uma taxa de juros bastante elevada. Então, muito provavelmente, a gente errou, o nosso Banco Central errou em colocar os juros muito baixos lá em 2020. Entendo eu que ele deve errar em colocar a taxa de juros muito alta agora ao longo de 2022. Provavelmente, a gente deve ter mais 1 ou 2 aumentos ainda esse ano. E tem alguns analistas que já mostram que essa taxa de juros deve crescer ou ainda no final desse ano, na última reunião de 2022, ou ao longo de 2023. Mas o Boletim Focus mostra que a gente deve ter uma taxa Selic para o ano que vem, 2023, em final de 8%. Então, a gente deve levar a próxima 12 agora para já começar uma queda no ano que vem. Então, isso mostra que esse aumento da taxa de juros aqui no Brasil vai levar ao enfraquecimento da economia, vai levar possivelmente a uma redução no ritmo de crescimento ou eventualmente até uma recessão. E aí essa recessão é necessária que, de novo, a gente diminua a taxa de juros. Então essa volatilidade é muito ruim, né?